Capítulo 9 a 11. A julgar pelo seu sorriso, você gosta desta espada. Eu não gosto disso, eu adoro isso, disse Pride enquanto prendia a espada nas calças e sorria amplamente. Vamos, Dokai, vamos. Lembre-se, você não queria passar muito tempo aqui. Você está certo. Devíamos ir, disse Dokai, esfregando a cabeça. Assim que ele recebeu a espada, eles se despediram de Kozuma e de seu balconista e saíram da loja para voltar. Um tempo depois. Olá, isso foi bastante rápido. Ufa! Felizmente, cuidamos de todos os assuntos necessários e agora estamos prontos para voltar para casa. Então desejo-lhe uma boa viagem, enfatizou o estivador. Não demorou muito para que eles voltassem ao barco. Eles estavam voltando para Centaureia. No que diz respeito ao tempo, foi bastante agradável. Onde quer que eles pairassem, o sol brilhava intensamente. Todos os tipos de pássaros voavam acima deles, emitindo vários sons. No geral, como seria de esperar do mundo de One Piece, o cenário era magnífico. Eles foram abençoados por não encontrarem nenhum navio inimigo, bem como por não encontrarem nenhuma tempestade. Depois de navegar um pouco mais, o barco já estava nas proximidades de sua ilha natal. Centaureia estava se tornando cada vez mais visível. Logo eles chegaram à terra. Baque asterisco. Estranho. Geralmente tem muita gente na costa nessa hora. Onde está todo mundo? Etapa asterisco. Etapa asterisco. Os dois se separaram por um momento para procurar por mais alguém. O orgulho usou seu aqui de observação. No entanto, ele não conseguiu detectar nenhuma presença viva ao seu alcance. Orgulho. Estrondo asterisco. O orgulho foi imediatamente para Dokai. O que ele viu o deixou tonto. Havia vários cadáveres caídos na frente dele. Pertenciam aos pescadores que saíam frequentemente para pescar. Vovô Rei. Estrondo asterisco. Espere, orgulho. Não me deixe aqui sozinho. Se apresse. Eles continuaram seu caminho ao longo da costa e se dirigiram para a cidade. Lá, porém, todas as casas e lojas foram incendiadas e despedaçadas. Você só pode estar brincando, gritou Dokai, já de joelhos. Controle-se. Certamente alguns deles devem ter sobrevivido, gritou Orgulho. Eles revistaram os escombros em busca de vestígios. Infelizmente, tudo o que encontraram foram cadáveres masculinos e partes de corpos espalhados. E isso tudo é apenas um sonho, não é, Pride? Vovô Rei, espero que você esteja vivo. Pensei Orgulho em consternação. Ambos revistaram toda a cidade, mas encontraram apenas cadáveres. Nada mais do que isso. Pride sabia por suas observações aqui que não havia sobreviventes. No entanto, ele procurou em todos os lugares. Não havia nada de valor em nenhum dos cadáveres. Tudo foi roubado deles. Farejar asterisco. Farejar asterisco. Mãe, pai, tenho que ir para casa rápido. O orgulho então seguiu Dokai enquanto ele corria em direção à sua casa. Pouco tempo depois. Não, soluçou Dokai, chorando ao ver o cadáver de seu pai com os restos mortais de sua falecida mãe. Ao que parece, ela foi vítima de abuso antes de sua morte. Fique aqui, Dokai, quem quer que fosse já foi. Estrondo asterisco. Por favor, esteja bem e saudável. Por favor, vovô. Com toda a velocidade que o orgulho conseguiu reunir, ele foi até o abrigo, que não ficava longe da floresta. A distância era um pouco grande e provavelmente levaria cerca de 15 minutos para chegar lá. No caminho, ele tropeçou repetidamente em cadáveres ou partes de corpos. Devem ter sido piratas. Não há um único vestígio das mulheres habitantes ou das crianças por toda parte. Todos eles estão faltando. Eles provavelmente foram sequestrados, seja para seu próprio prazer ou para serem vendidos como escravos pelo lance mais alto. Mesmo que o mundo de One Piece pareça maravilhoso por fora, está cheio de corrupção, escravidão e pobreza absoluta. Asterisco. Vovô, gritou Pride, que quase havia chegado à sua cabana. Onde você está? Onde você está, avô rei? Sua voz soou novamente porque ele não conseguiu encontrar seu avô à distância. Ele tem que estar em algum lugar. Assim, o orgulho cobriu quase toda a ilha, quase alcançando o canto mais distante da ilha. Ele caiu de joelhos. Farejar asterisco. Farejar asterisco. Vovô rei. Por quê? Murmurou Orgulho, soluçando enquanto segurava o corpo do avô nos braços. Este último estava coberto de feridas de espada, mas ainda sorria no final da vida. Por quê? Por quê? Por quê? Você era tudo o que me restava, justamente quando eu estava mais ou menos aceitando o fato de que nunca seria capaz de me reunir com minha família da minha vida anterior. Você também está indo embora. Farejar asterisco. Farejar asterisco. Em completa raiva, Orgulho começou a bater no chão, suas lágrimas escorrendo e encharcando o chão. Considerando que ele herdou as memórias do orgulho anterior, inclusive as emoções, é compreensível que esteja triste e magoado. Afinal, ele foi criado pelo vovô rei, embora tecnicamente não o tempo todo, mas as lembranças ainda estavam lá. Uma esfera roxa irrompeu dele, repelindo tudo, exceto seu avô. Controle-se, seu idiota, pense. O envolvimento desapareceu. O orgulho ativou suas observações aqui, em toda a extensão possível, até que o propósito desejado fosse alcançado. Ele sentiu uma aura, de alguém que ainda estava vivo. Você terá que esperar alguns minutos, vovô Pride murmurou enquanto enxugava as lágrimas. Então ele partiu para a aura percebida. Estrondo asterisco. Quando ele chegou, ele descobriu um homem de meia idade, ensanguentado e crivado de cortes de espada. Olá, olá, exclamou Orgulho enquanto sacudia o homem quase morto.
Que bom que você conseguiu sobreviver, disse o homem, sorrindo ensanguentado. Quem foi? Quem? Orgulho perguntou. Seus olhos estavam vermelhos como sangue. Piratas. Qual é o nome da tripulação? Eu não sei. Eu acabei de ouvi-los chamando seu capitão, Draco. O homem falou enquanto dava seu último suspiro. Ele perdeu a consciência para sempre, para nunca mais acordar. Draco. Vou me lembrar desse nome. Assim que eu sentir o cheiro da sua existência, você se arrependerá de ter nascido. Orgulho pensou, cerrando os punhos com tanta força que seu sangue escorria. Pouco depois, Pride foi até o ainda enlutado Dokai. Dokai. Farejar asterisco. Sim. Pare o seu luto por um momento e me ajude com a recuperação de todos os corpos. Todos eles merecem ser enterrados adequadamente. Logo, eles reuniram todos os corpos e os enterraram um por um. Eles foram todos enterrados lado a lado. Posteriormente, o Orgulho ergueu uma placa de pedra monumental com a inscrição: Paz eterna ao povo de Centaureia. Terminamos aqui. Eu sei que não é fácil, Dokai. Vamos voltar para o Reino Briz. Você pode começar uma nova vida lá. E você, Orgulho? Enquanto alguém conversava com ele, Pride começou a se lembrar. Vovô, até agora, você sempre me chamou apenas de Orgulho. Mesmo que você tenha me criado desde muito jovem, você me disse que fui abandonado quando criança e que você não era meu avô de sangue. No entanto, sempre pensei em você como um parente meu. Já é hora de anotar seu sobrenome. Dokai, pelo Orgulho Kurokami. A jornada apenas começou. Um ano depois. Baterila, Azul Sul, 1475. O sol brilhava intensamente por toda a ilha. Embora fosse bem cedo, isso não impedia as pessoas de irem a um pub nessa hora para se divertirem. Vocês viram as novas recompensas para um dos piratas mais notórios, disse um sujeito um tanto bêbado. Haha, no momento, Golden Roger está causando estragos. Aqui, dê uma olhada. Outro cara disse enquanto colocava as recompensas dos Roger Pirates lado a lado na mesa. ***. Vivo ou morto Golden Roger 1.400.000.000. Vivo ou morto Silvers Highleg 1.012.000.000. Vivo ou morto Scopper Gaban 670.000.000. Ele não está incluído agora, mas também tive um vislumbre da nova recompensa de Edward Nelgat em outro lugar. 700 milhões de... E ele nem está em uma tripulação, até onde eu sei. Ele é literalmente um exército de um homem só. Isso é realmente notável. No entanto, há muitos piratas poderosos vagando pelo novo mundo. Em comparação, as recompensas dos piratas Roger ou de Edward Nelgates ainda são relativamente modestas. Você está certo. Um homem com cerca de 1,80 metros de altura levantou-se do seu assento e caminhou até o resto da multidão para dar uma olhada nas recompensas. Oi, de quem você conseguiu permissão para segurar os cartazes de procurado? Gritou. Sim. Ei, Trot? Aquele idiota estava fazendo barulho. Agora ele cochilou. Bem, acho que ele bebeu demais. A pessoa sentada ao lado dele disse. As recompensas de Golden Roger e dos outros são bastante altas. Ele deveria ter 28 anos agora e Highleg um ano mais velho, se não me engano. A julgar pelo cartas de procurado, Roger ainda é conhecido por ser um dos pessoas. Mas isso vai mudar. Assim que ele for coroado como rei dos piratas. Infelizmente, no South Blue, não foi possível ver as recompensas de todas as grandes entidades. Quero dizer, de acordo com o mangá, os Rocks Pirates deveriam ser formados em cerca de 7 a 9 anos. Então, e o Shebeck antes disso? Ele já não tinha sua própria tripulação naquela época? Acho que terei que descobrir isso quando for pessoalmente ao Grand Line. Exatamente. A pessoa que apreendeu os cartazes de procurados dos piratas Roger foi o Orgulho Kurokami. Depois de enterrar todos eles, ele e Dokai retornaram ao Reino Briz. Este último foi abandonado. Pride, um homem que sempre foi um poupador e também um acumulador, tinha muito dinheiro para seu sustento. Isso significava que ele poderia facilmente viajar quando quisesse. As viagens do Pride abrangeram quase todo o South Blue. Ele passaria por ilha após ilha, viajando em navios civis ou mercantes e permaneceria em cada uma delas por um período limitado de tempo. Em parte para treinar e também para se distrair de suas tristezas. Não houve um tempo em que ele não treinasse rigorosamente, seja na utilização da Akuma no Mi ou na esgrima. Como resultado, o seu progresso nestas áreas foi considerável. Seu treinamento durante esse período consistia principalmente nas posturas básicas para mergulhar ainda mais em sua esgrima. Ou ele se sujeitaria à pressão gravitacional para acelerar seu progresso e treinar mais intensamente. E em segundo lugar, para caçar um pirata conhecido como Draco. Para conseguir isso, ele vasculhou todas as ilhas de South Blue, tentando encontrá-lo. Infelizmente, ele não conseguiu encontrar nenhum pôster de procurado da pessoa mencionada. Então ele continuou sua busca. No final, ele acabou na Baterila. Ele não conseguiu encontrar o pôster de procurado de Draco. Mas ele encontrou os novos piratas do Roger. ***. Todos olharam para a entrada quando ela foi subitamente aberta. A maioria dos presentes exclamou. ***inspira***. ***expira***. O homem com os braços nos joelhos engasgou. Os piratas Roger foram avistados não muito longe. Impossível. Os piratas Roger. O que uma tripulação do Novo Mundo está fazendo aqui? Alguém apontou, levantando-se de repente da cadeira e batendo o balcão.
Depressa, depressa, temos que ir, gritaram várias pessoas ao mesmo tempo quando saíram do pub. Todos saíram correndo da taverna. Apenas o barman e o Pride permaneceram. Para ser honesto. O que a equipe de Roger está fazendo aqui? Quero dizer, ele nem deveria ter conhecido Rouge ainda. Então, o que ele realmente está fazendo? Garoto, por que você não foi embora também? O barman disse. Suspiro, não há nada com que se preocupar. Muito provavelmente, eles não conheciam a verdadeira natureza dos piratas Roger. Caso contrário, eles saberiam que esses piratas não prejudicam civis sem motivo. No entanto, você não pode culpar os civis e os piratas no local. Considerando que os piratas valem bilhões em recompensas, o medo certamente tomará conta. Um tempo depois. Asterisco baque asterisco. A porta do bar se abriu e várias pessoas entraram. Oi, Highleg, olhe. Olhe. As pessoas devem ter notado que desembarcamos. Todos saíram do pub. WAH. Eles provavelmente pensaram que tínhamos más intenções. Bartender, por favor, traga-nos um pouco de bebida. Vamos comemorar hoje. Tudo o que ecoou foram os piratas do Roger rindo e torcendo por algum acontecimento imprevisto. Orgulho olhou. Por um momento, ele ficou perdido em pensamentos. Roger, ele literalmente se parece com a cena do anime onde recrutou Highleg pela primeira vez fora de seu barco, balbuciando sobre um encontro fatídico. Golden Roger estava vestido como sempre, com chapéu de palha e camisa preta abotoada. Sua parte superior de corpo bem treinada era claramente visível para todos. Correspondia à sua altura de cerca de 2,75 metros. Por cima disso, ele usava um casaco preto e calça azul. Em volta de sua cintura estava sua espada de grau supremo, Ace. Highleg, no entanto, tinha cerca de 1,90 metros. Ele tinha cabelo loiro de comprimento médio, uma cicatriz bastante proeminente no olho direito e usava óculos. Além disso, ele usava um casaco roxo abotoado até o topo, com uma espada amarrada na cintura. Haha, capitão. Quando vamos navegar de volta para o Mar Azul Leste? Afinal, você estava planejando fazer uma visita temporária à sua ilha natal. Vahaha, Gaban. Vamos ficar bêbados primeiro. Depois iremos embora. Pride ficou momentaneamente atordoado ao ouvir a conversa dos piratas Roger. É isso. Embora eu tenha passado muito tempo me preparando para minha jornada e aprendido um pouco sobre navegação, ainda não é suficiente cruzar a montanha reversa e chegar a outro mar azul, sem falar que não possuo navio. Asterisco baque asterisco. A maioria dos piratas Roger olhava na direção de onde um jovem de não mais de 15 anos se aproximava. Orgulho, pegou uma cadeira próxima e sentou-se ao lado deles. WAH, você é um sujeito interessante. Roger riu alto. Jovem. Você não tem medo de nós, disse Highleg, o personagem geralmente discreto. O que eu tenho a temer? Orgulho sorriu. WAH, barman. Mais um copo para o jovem aqui. A voz de Roger entrou na conversa. Ouvi dizer que você está planejando navegar para o East Blue. Por favor, leve-me com você até então. Orgulho disse com determinação. Jovem, nós. Mas antes que pudesse terminar a frase, ele foi interrompido. Orgulho é meu nome. WAH, Orgulho. Estamos sendo perseguidos pelo vice-almirante Garp e pelo vice-almirante Sengoku dos Fuzileiros Navais. É por isso que estamos aqui agora. Ao ouvir a explicação de Roger, Pride caiu em outro estupor semelhante a um transe. Garp deveria ter 29 anos neste momento. Bem, meu palpite é que ele se juntou à marinha na mesma época que Sengoku Itsuru, aos 22 anos. E ele já subiu a escada até o cargo de vice-almirante em apenas 7 anos? É muito provável que ele e Sengoku já tenham alcançado um nível de poder incrível. Roger e Highleg, suas recompensas também são de pouco mais de 1 bilhão. Aqueles dois, não tenho ideia de qual é a verdadeira força deles. E pelo que me lembro, Roger foi o protagonista antes de Luffy. Então ele e Highleg certamente têm muito mais poder. Suas recompensas são provavelmente baixas em comparação porque eles ainda não revelaram suas verdadeiras ambições. Para descobrir os segredos e os mistérios do mundo. Não importa se você está sendo seguido. Agradeceria se você me levasse com você, enfatizou Pride. Highleg respondeu com um sorriso. A verdadeira questão é, você não é um fardo maior para nós? Como resultado, os olhos de Highleg foram banhados por uma leve tonalidade carmesim. Asterisco 5 asterisco. Muitos objetos, como cadeiras e mesas, ficaram levemente amassados e perderam o brilho. O orgulho começou a soar um pouco sob a força do Haki do Conquistador de Highleg. Isto é incrível. Que Haki de Conquistador sofisticado. Mesmo que ele foque apenas em mim, todos os objetos ao redor são afetados. Acho que eles não o chamaram de Rei das Trevas sem motivo. Os olhos do orgulho também foram banhados por um tom carmesim e uma onda irrompeu dele. Uma pequena aura negra estava diante de uma enorme aura azul. Eu posso cuidar de mim mesmo. A voz de Pride soou com um sorriso que revelou uma veia saliente em sua testa. WAH Roger riu enquanto batia no ombro de Highleg para indicar que era o suficiente para poder usar o Haki do Conquistador tão cedo. Você certamente se tornará algo grande mais tarde. Logo depois, ambos retiraram suas auras. Todos começaram a rir. É hora de comemorar, a maioria da tripulação de Roger gritou enquanto batiam as xícaras na mesa. Ontem, os piratas do Roger consumiam principalmente álcool, embora houvesse alguns, incluindo o Pride, que optaram por não beber.
Pride gostava de beber ocasionalmente em sua vida anterior, mas devido ao acordo de Roger em levá-lo até o East Blue, ele optou por não beber para evitar perder o autocontrole antes mesmo do início da viagem. Os demais tripulantes que se abstiveram de beber tiveram dois motivos. Primeiro, alguns deles simplesmente não gostavam de beber. Em segundo lugar, eles precisavam permanecer sóbrios para cuidar dos tripulantes bêbados e garantir seu retorno seguro ao navio. Enquanto os piratas Pride e Roger estavam a caminho da costa, ele ficou maravilhado com a magnificência de seu navio, o Ouro Jackson. O navio era feito de madeira, a árvore do tesouro Adão. Tinha uma figura de proa que lembrava um par de sereias ao lado de um canhão apontado para frente. O navio tinha 3 mastros com velas vermelhas. No mastro de proa estava um Jolly Roger. As velas também são estampadas com listras verticais. No meio do navio há um grande ovo pontilhado. Depois de embarcar no navio atrás deles, Pride recebeu um quarto para passar a noite. Como Roger e sua equipe haviam bebido e festejado a maior parte do dia, quase todo mundo estava bastante cansado ou bêbado. Como resultado, eles foram para a cama logo após o embarque. Na manhã seguinte, o navio ainda estava na costa da Baterila. O sol brilhou em toda a sua magnificência. Como se estivesse banhado por uma cor azulada, o céu estava cristalino. Quase não havia brisa. O único som era o murmúrio do mar. Asterisco bater asterisco. Asterisco bater asterisco. Um membro bateu 2 vezes antes de entrar na sala do Pride. Este último ainda estava dormindo profundamente. Orgulho, acorde. O café da manhã está pronto. Até o capitão e Hailey-san já estão acordados, apesar da ingestão de álcool. Vamos, vamos. Um dos membros disse enquanto o sacudia. MHH, Taro. Já estou acordado, disse Pride, que se sentou lentamente enquanto mexia nos olhos. Exatamente. Depois de passar a maior parte do dia no pub, o Pride foi apresentado a cada membro da tripulação. Alguns, como Crocus, que se juntará à tripulação antes do final da viagem de Roger, naturalmente não estiveram presentes. Logo todos estavam na cozinha, sentados em volta da mesa de jantar. W.A. e Pride, como vocês dormiram noite passada? Perguntou Roger, enchendo a boca de comida. Como um bebê. E mais uma vez, obrigado a todos vocês por me deixarem ir com vocês até o East Blue. Não vale a pena mencionar, responderam mais de um dos membros ao mesmo tempo. A propósito, onde você conseguiu sua espada, Orgulho? Consegui isso no Reino Briz. Esta é uma espada poderosa e bela. Ela está muito satisfeita com você e ansiosa para acompanhá-lo em seu caminho, disse Roger com um sorriso. Nem é preciso dizer, ele já tem a voz de todas as coisas. Seu talento geral é realmente inacreditável. O nome dele é Tengoku no Sikiri, enfatizou Orgulho, sorrindo. Oh, o divisor do céu. Um nome apropriado para esta espada. Pode não ser igual à sua espada ainda, mas nos próximos anos, conseguirei elevá-la ao mesmo nível, disse Pride, olhando para a espada de Roger em sua cintura. Asterisco. A espada do Orgulho vibrou em resposta. W.A. Espero que sim. A conversa continuou até que a voz de Hailey apareceu. Pessoal, Garp e Sengoku provavelmente já estão no nosso encalço. Consigam muitas rações de comida e álcool suficiente. Depois disso, partiremos novamente. Roger, Hailey, Gaba e Pride permaneceram a bordo do navio. Eles falaram. O restante saiu para adquirir os bens desejados. Algumas horas depois. Capitão, Hailey-san, temos tudo. Estamos prontos para partir agora. Mas, é claro, os piratas do Roger não iriam esperar muito antes de partirem em sua jornada. A cada metro que passavam, os habitantes da cidade e os pequenos piratas alegravam-se com a sua partida. Afinal, eles não precisavam mais viver com medo e ansiedade. Vá para a montanha reversa. Roger gritou com o braço levantado. A viagem de Baterila para Reverse Mountain foi estimada em cerca de 5 dias. A tripulação já estava no mar há algumas horas. Eles estavam principalmente matando o tempo cantando, jogando cartas e festejando. E alguns deles também aprimoraram suas habilidades. O Orgulho, porém, estava num canto. Ele estava refletindo sobre seu progresso e viagens no ano passado. ***. Nome, Orgulho. Idade, 15 anos. Extração do modelo Shanks 31%. Habilidades espadachim avançado. Neste estágio, o espadachim é capaz de cortar objetos mais grossos que o comprimento da espada, como edifícios ou navios. Observações aqui, estágio iniciante. Armamento aqui, estágio iniciante. Aqui do Conquistador, estágio iniciante. Fruta do Diabos, Ushi no Mi, progresso 27%. Habilidades. Supressão de gravidade. Alívio da gravidade. Repulsão da gravidade. Atração gravitacional. Corte gravitacional semelhante a um corte voador. Porém, durante o impacto físico, o sujeito tocado ficará sob a influência de forças gravitacionais, resultando em compressão. Fiz mais progresso em um ano com o modelo de Shanks e Akuma no Mi do que nos 3 anos anteriores. Como tenho treinado sob maior gravidade, a velocidade do meu progresso é realmente surpreendente. Mas o treinamento tornou-se muito mais exigente. Por hábito, Pride recusou-se a ficar ocioso nos 5 dias restantes, então começou a treinar. Ele praticou golpes de espada sob maior gravidade. Ao longo de todo o processo, o mesmo movimento. Embora geralmente seja fácil, não é tão fácil de executar sob maior gravidade. Você parece treinar muito, disse Hailey, observando o Pride do lado de fora.
Asterisco inspira asterisco. Asterisco expira asterisco. Vivemos em um mundo onde a fraqueza é um convite à destruição. A menos que você tenha força, temo que não chegará a lugar nenhum, Heilig. Isso é verdade, respondeu Heilig, desembainhando sua espada. Orgulho arqueou uma sobrancelha. Não tenho mais nada para fazer. Faça-me um favor e me ataque. Vou praticar com você até o East Blue. Asterisco estrondo asterisco. Com um sorriso no rosto, Pride avançou com sua espada. Este último se esquivou facilmente e rapidamente começou a atacar Pride. O orgulho ficou imediatamente sob pressão, mas ele não conseguiu evitar. No entanto, nenhum dos golpes de espada de Heilig atingiu seu corpo. Os ataques bem controlados de Heilig foram provavelmente a razão para isso. Claro, o orgulho poderia ter usado sua fruta do diabo, mas a opinião do orgulho era que era inapropriado. Atualmente, Heilig está definitivamente no estágio de mestre ou mesmo grande mestre na esgrima. Esta é uma excelente oportunidade para o orgulho aprimorar sua esgrima, especialmente quando se trata de alguém como Heilig. Outros 4 dias se passaram sem incidentes. Praticamente inalterada foi a rotina diária do Pride. Ele acordava, tomava café da manhã e praticava com Heilig várias horas todos os dias. Ele sempre foi muito inferior a Heilig. O poder que Heilig usou sempre permaneceu constante, e comparado a antes, foi mais fácil para o Pride depois dos 4 dias. Ele ainda não teve chance, mas ele não perdeu mais imediatamente. Como o Pride praticamente não tinha experiência de combate fora de alguns bandidos ou piratas fracos, foi útil ter alguém como Heilig como parceiro de treino. Mais horas se passaram e o navio dos piratas Roger estava cada vez mais perto da montanha reversa. No entanto, havia outro navio que apareceu ao seu alcance, mas estava muito atrás deles. Capitão, há outro navio visível, bem atrás de nós. Se eles não nos atacarem, apenas ignore-os. Algumas centenas de metros atrás do Ouro Jackson, outro navio apareceu. Em termos de tamanho, era bastante semelhante ao navio dos piratas Roger. Parecia haver 2 homens parados bem na frente, com os braços nos bolsos. Seus casacos brancos balançavam com a brisa. A pessoa da esquerda tinha impressionantes 2,87 metros de altura. Ele tinha cabelos pretos de comprimento médio, além de uma cicatriz no olho esquerdo. A altura da pessoa certa, porém, era de 2,78 metros. Ele parecia ter um cabelo afro-preto, cavanhaque um pouco mais longo que o normal e usava óculos. Outra pessoa se aproximou das 2 pessoas na frente. Vice-almirante Garp, vice-almirante Sengoku. É de fato o navio dos piratas Roger que está à nossa frente. Um membro da equipe da marinha disse. Garp sorriu com a resposta. Sengoku, voa em frente. Vejo você lá. Bavalharra. Asterisco estrondo asterisco. Garp usou o Gepo, uma das técnicas do Rokushiki, para saltar no ar e avançar com uma velocidade incrível. Do outro lado. Capitão. Alguém está se aproximando a uma velocidade incrível. Roger respondeu com um sorriso. Ele olhou para a figura que se aproximava. Bavalharra, Roger. Desta vez você não vai fugir. Roger também deu um pulo. Ele estava indo em direção a Garp. Provavelmente ele mesmo foi capaz de criar algum tipo de Gepo. Garp. Essa não é a primeira vez que você diz isso. Roger e Garp continuaram a se aproximar cada vez mais um do outro. Roger desembainhou sua espada, Ace. O punho de Garp ficou com um tom ciano. Eles estavam a poucos metros de distância. Partida final. Punho de ferro. Asterisco estrondo asterisco. Ambos estavam atacando ao mesmo tempo. Olhando de perto, pode-se notar que nenhum tocou o outro. O orgulho, observando a troca à distância, só pensou em uma coisa. Armamento avançado aqui, emissão. Ocorreu uma forte explosão. O mar nas imediações enlouqueceu. A tal ponto que a superfície dentro de 50 metros se desintegrou completamente. Não sobrou nada. Foi completamente pulverizado. Roger, Garp sorriu. Garp, este último respondeu com um sorriso de volta. Enquanto os dois se entreolhavam, o navio da marinha se aproximava com firmeza. Sengoku logo também explodiu com um impulso considerável, indo em direção a Garp e Roger. Heilig, um observador distante dos acontecimentos, também acelerou em direção a eles. Sengoku, você terá que se contentar comigo, disse Heilig sorrindo. Heilig, você, como Roger, é um perigo eminente que deve ser eliminado. Conhecendo a força de Heilig, Sengoku não queria brincar, então ele imediatamente se transformou na forma de besta humana de sua Akuma no Mi Buda. Ambos se aproximaram. Heilig desembainhou sua espada. Foi provavelmente uma das 21 espadas de grande grau e atacou. Golpe abissal. Sengoku também não hesitou. Punho da iluminação. Asterisco estrondo asterisco. O que aconteceu com Roger e Garp aconteceu novamente. Nenhum dos dois fez contato, desencadeando uma intensa explosão de vibração. Os dois navios, assim como o mar, começaram a balançar para frente e para trás a uma velocidade tremenda. O céu se dividiu em 2. Cheio de relâmpagos que desciam, o referido relâmpago foi descarregado e espalhado por toda a área. Um deles era azul. O outro era amarelo. No lado esquerdo do campo, Roger estava na frente de Garp. Mais à direita, Heilig enfrentou Sengoku. Asterisco estrondo asterisco. Asterisco estrondo asterisco. Devastação completa. A cada troca, ocorrida a cada poucos segundos, grandes áreas do oceano desapareciam completamente. Desapareceu no esquecimento. No entanto, estes eram constantemente reabastecidos pela água circundante. Ondas de choque romperam repetidamente.
Eles foram causados pela troca de 2 usuários de Aki do Conquistador. Ambos os navios recuaram para se proteger. Apesar da distância, ambos sentiram as ondas de choque geradas pelos combates. As lutas duraram 3 horas seguidas. Nenhum dos participantes saiu vitorioso. Todos ficaram levemente feridos, mas nada sério. Garp, isso foi muito divertido. Mas não tenho mais tempo para brincar com você. Essa é uma técnica que ainda não aperfeiçoei. Mas sei que você vai e pode se defender dela, Rogério sorriu. Os olhos de Roger adquiriram uma tonalidade carmesim. Partida divina. Asterisco cingindo asterisco. A espada de Roger explodiu. Um feixe sólido vermelho e preto, de 50 metros de comprimento, rodopiava com relâmpagos. Mas não foi dirigido a Garp. Foi destinado ao navio da marinha. As observações de Garp aqui detectaram um ataque iminente. Ele se lançou a toda velocidade em direção ao seu navio. Sengoku também percebeu isso e não tinha certeza se eles poderiam resistir a tal ataque ilesos. Ele parou sua luta com Rayleigh e dirigiu-se para o navio da marinha também. Rayleigh, vamos. Isso vai mantê-los ocupados por um tempo. Vamos dar o fora daqui Roger e Rayleigh responderam retornando ao navio em uma velocidade vertiginosa. Roger gritou assim que voltou. Ative-o. Aparentemente, o Oro Jackson, como o de Luffy, foi capaz de acelerar consideravelmente temporariamente usando um motor. Isso permitiu cobrir longas distâncias em um curto espaço de tempo. À medida que o navio dos piratas Roger continuava a avançar, uma enorme detonação soou à distância. Asterisco. Usando Aki de armamento avançado, Garp e Sengoku resistiram ao ataque de Roger. No entanto, eles foram gradualmente empurrados para trás até que a explosão de ar acima mencionada ocorresse. Acompanhado por uma enorme explosão, uma gigantesca onda de choque se espalhou. Como resultado, surgiu uma enorme nuvem de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, apenas uma área de cerca de 300 metros era visível. Estava completamente desprovido de água. Assim que a visão foi restaurada, 2 indivíduos puderam ser vistos. Tanto Garp quanto Sengoku conseguiram se defender do ataque. No entanto, eles sofreram alguns ferimentos leves. Roger, você ficou mais forte novamente. Você pode até revestir seus ataques com o Aki do Conquistador, Garp, você não precisa elogiar o inimigo por isso. Venha, vamos voltar para o quartel-general. Infelizmente, não conseguimos capturá-los hoje, disse Sengoku enquanto caminhava lentamente em direção ao navio da marinha.